E a 7ª rodada da Série A do Brasileirão teve o Palmeiras dando um salto grande e chegando à vice-liderança do campeonato. A vitória foi fora de casa, o que dá mais moral para a equipe, que subiu 7 posições. Os gols foram de Zé Rafael, Rony, e Gabriel Menino. O Palmeiras segue invicto há 6 rodadas e realmente tem motivos para comemorar, né? Já o Juventude volta a perder depois de 3 jogos de invencibilidade e cai para a 18ª colocação na tabela. Tá numa situação complicada o Juventude, hein, que termina a rodada na zona de rebaixamento. Além da goleada do Palmeiras, a rodada mostrou confrontos que terminaram empatados. E detalhe, com o mesmo placar de 1-1. A começar por Corinthians e São Paulo, o famoso clássico majestoso, que inclusive esquentou a Neoquímica Arena. O primeiro gol saiu para o tricolor paulista. Caleri abriu o placar logo no primeiro tempo, que teve o domínio do próprio São Paulo. O empate veio aos 34 do segundo tempo com Adson, que recebeu o cruzamento de Piton direto na cabeça. Gol bonito, hein? O destaque do jogo foi o goleiro Cássio, do Timão, que fez pelo menos umas 4 defesas incríveis. Salvou o Corinthians, o herói da partida. América Mineiro e Botafogo também ficaram no 1-1 em Belo Horizonte. Aloísio abriu o placar para o Coelho. Foi o primeiro gol desde que ele retornou do futebol chinês. Erisson deixou tudo igual no fim do segundo tempo. O resultado final foi ruim para os 2 times, que brigam pelas primeiras posições do Brasileirão. O Glorioso caiu para 5º lugar e o América também sofreu queda de uma posição e terminou a rodada em 9º. Diferente do Botafogo, Flamengo e Fluminense venceram os respectivos jogos. Depois de 4 rodadas sem sucesso, o rubro-negro voltou a vencer e dessa vez foi em cima do Goiás, 1-0. O gol da vitória foi do Pedro. O resultado deixa os cariocas um pouquinho mais aliviados, viu? Se antes eles estavam a uma posição da zona da degola, agora o Flamengo fica em 14º lugar. Subiu 2 posições na tabela. 1-0 também foi o placar do jogo entre Fluminense e Fortaleza. Apesar de o Leão do Pici ter jogado melhor, com 23 finalizações contra 7 do adversário, o triunfo foi mesmo do tricolor carioca. O autor do gol da vitória do Flusão foi Luiz Henrique, que marcou logo no início da partida. Se o Fortaleza finalizou mais, mas não marcou, o mérito foi de quem? Do goleiro Fábio, do Fluminense, destaque da partida por ter salvado o tricolor em muitos lances perigosos e com defesas dificílimas. Com a vitória, o Fluminense subiu 5 posições e terminou a 7ª rodada em 7º lugar. Já o Fortaleza permanece como lanterna da competição com apenas 1 pontinho somado no Brasileiro. Sobre esse assunto, quero chamar ele aqui para conversar com a gente, Vinícius Serra, o rei do esporte aqui da TV Diversa. Olha, Vinícius, eu quero saber qual a sua avaliação dos jogos deste fim de semana. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que estão acompanhando o Diversa em Rede. Ainda estamos no início do campeonato, né? Então, por isso, justamente como a gente viu na reportagem, uma vitória pode te levar lá para a parte de cima da tabela, uma derrota te coloca lá embaixo. Agora sim que a gente está começando a engrenar de fato no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria destacar, Elias, a gente viu aí o último jogo que a gente mostrou entre Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza, apesar de estar na parte de baixo da tabela, teve um destaque positivo nesse jogo. O atacante Moisés, da equipe do Fortaleza, foi exaltado por parte de alguns torcedores, né? Muita gente também não gostou muito da situação, mas aconteceu foi o seguinte: durante o jogo, o Moisés ia para o contra-ataque ali para cima da defesa do Fluminense e o zagueiro do Fluminense, o Nino, acabou sentindo uma contusão e ele caiu no lance e não conseguiu dar prossequência à jogada. O Moisés, em vez de continuar na jogada e levar vantagem sobre isso, optou por parar e colocar a bola para fora, né? O que a gente chama de fair play, né? Não quis levar vantagem sobre o adversário por conta de uma lesão.
Então ele foi agradecido, inclusive, nas redes sociais da equipe do Fluminense pela postura que ele teve. Agradou a maior parte das pessoas que acompanham o futebol, mas não agradou todo mundo. Lembrando que, na regra, diz que o árbitro que tem que parar o jogo para o atendimento ao determinado jogador quando ele percebe que tem algum jogador com alguma contusão grave. E aí sim ele para o jogo, o jogador coloca a bola para fora e depois o time que sofreu a baixa devolve a bola para o adversário. Mas o Moisés, por pronto ali estar perto da jogada, percebeu a situação do seu companheiro de profissão e decidiu por ele mesmo colocar essa bola para fora. Então foi um dos destaques aí desse final de semana, apesar do Fortaleza estar lá embaixo da tabela. Então um fair play, uma boa ação nesse fim de semana, Elias. Muito bacana, Vinícius. É raro isso, né? Geralmente a gente vê nos jogos aí, não somente no Brasil como no mundo, um querendo ganhar vantagem com o outro. Alguns, inclusive, machucam outros jogadores justamente para tentar sair na vantagem. Então, realmente, é uma demonstração aí de fair play muito interessante. Agora, Vinícius, inclusive, a gente tem uma outra notícia sobre o Mbappé. Ele explicou que renovou seu contrato até 2025 pelo projeto esportivo do clube parisiense. O jogador aproveitou a oportunidade também para agradecer o presidente do Real Madrid pelo esforço para tentar sua contratação. Como é que foram os bastidores também aí dessa situação? Conta pra gente. Pois é, Elis, está praticamente certo, né, que ele iria para o Real Madrid. Muitos jornais lá de fora já estavam entregando como certa a contratação dele para a próxima temporada. Ele estava encerrando o seu contrato, então ficaria livre no mercado para acertar com qualquer clube. E o Real Madrid era o mais interessado. Aliás, um namoro antigo entre o Real Madrid e o Mbappé, e agora acabou acertando a sua renovação até 2025, então, com a equipe de Paris. Ele deu uma entrevista recentemente e contou um pouco sobre essa situação. Vamos acompanhar. Kylian Mbappé finalmente decidiu renovar com o Paris Saint-Germain até 2025, apesar de meses de rumores e especulações que o colocaram muito perto do Real Madrid. Segundo vários meios de comunicação, o jogador informou a decisão neste sábado ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que já havia tentado adquirir os serviços do atacante há um ano. Depois de mais uma temporada excepcional, mas manchada para a equipe pela eliminação justamente contra o clube espanhol da Liga dos Campeões, Mbappé teria obtido as garantias esportivas que pediu para ficar e seria colocado no centro do projeto. Por fim, o atleta de 23 anos optou pela continuidade e por ser fiel ao clube que o contratou em 2017, quando ainda não era ninguém, segundo as palavras do próprio jogador em maio de 2021. Como torcedor do Paris Saint-Germain, acho maravilhoso, também para a França. Acho muito importante que ele fique aqui. A verdade é que estou um pouco decepcionado. Acho que ele deveria vir para o melhor time do mundo. Entendo que todo mundo trabalha por dinheiro, mas ele decidiu, então a decisão é dele. Mbappé chegou ao Paris Saint-Germain em 2017, quando tinha apenas 18 anos, vindo de Mônaco, em uma operação que chegou a 190 milhões de dólares. Agora falta definir os detalhes da equipe parisiense para a temporada 2022-2023. Ele vai ter o salário mais caro atualmente do futebol mundial, deve receber a especulação que seja por volta de 1 milhão de euros por semana, foi que ele acertaria, resultando no final de contrato perto aí de 300 milhões de euros. O Mbappé estava, como eu falei anteriormente, praticamente certo com o Real Madrid, o que a imprensa acreditava, mas acabou tendo essa reviravolta no último final de semana. Alguns motivos que podem ter feito o Mbappé ter renovado seu contrato com o PSG. Isso repetindo o que foi especulado na imprensa de fora, nos jornais da França, nos jornais da Espanha, onde que ele estaria próximo de acertar também com o Real Madrid. O principal fator talvez teria sido a questão do PSG ser uma equipe que tem como patrocinador oficial uma empresa do Catar, que é a próxima sede da Copa do Mundo, e também o fator político, né? Ele hoje é um dos rostos de Paris, também estaria na Copa do Mundo, né? A equipe de Paris é uma das candidatas, inclusive a levar o título da Copa do Mundo no ano de 2022. Essa história ainda vai render muito pano para manga, porque a La Liga, para onde queria o atleta do Paris Saint-Germain, levantou questões relacionadas ao fair play financeiro,
que são regras para contratações de jogadores, que esse alto valor pago para o Mbappé acabaria extrapolando essa situação. Então, estaria, né, essas regras são feitas para justamente você não ter uma equipe com maior poderio financeiro, poder contratar vários jogadores e assim desequilibrar, né, dentro do futebol. Mas, por enquanto, essa é a situação, Elias. A verdade é que todo mundo que gosta de futebol queria dar uma olhada nos detalhes ali do contrato do Mbappé, mas a gente sabe que isso vai ficar apenas com especulações, Elias. Olha, Vinícius, eu só me pergunto o seguinte, né? Para que ele consiga lucrar aí 1 milhão de euros por semana, imagina quanto esse clube não ganha, quantos clubes também não movimentam de dinheiro. Realmente é algo absurdo o número de questões financeiras, né, por trás do esporte, principalmente do futebol. Quem sabe um dia a gente não traga essa curiosidade também aqui na TV Diversa, aqui no Diversa em Rede. Vinícius, mais uma vez, obrigado pelas informações.